E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Ceia. E pessoal, não quero cansar vocês com teoria, mas eu me esqueci de falar uma teoria muito importante que eu tenho para a Saga do Céu, tá? Eu esqueci e eu pensei, nossa, será que eu faço? Será que eu espero para fazer? E eu pensei, não, eu tenho que falar dessa teoria antes da Saga do Céu ser lançada, não posso deixar de falar antes da semana do primeiro capítulo, né? E eu vou falar sobre um personagem, né, que eu acho que vai voltar durante a Saga do Céu, tá? Junto com talvez um novo plano de protagonistas, né, que pode acontecer durante a Saga do Céu, tá? E eu queria falar sobre isso nesse vídeo. Você quer saber qual personagem que eu estou falando? Eu vou falar sobre ele, né? A gente vai falar sobre o personagem que vai voltar para um papel muito especial na Saga do Céu depois da vinheta. Pessoal, é o seguinte, né? Qual o personagem que vai voltar? Bom, o personagem que eu acho que vai voltar, né, é Canon de Gêmeos, tá? Mas não sai do vídeo ainda não, né? Eu sei que alguns aqui só queriam saber qual personagem que era. Não sai do vídeo ainda não, porque eu vou falar pra vocês por que ele vai voltar, qual que é o motivo narrativo pro Canon voltar, tá? E o que ele vai fazer durante a saga, tá? Bom, vamos lá. O que era o Canon, tá? Na obra original, tá? O Canon era o irmão do Saga, que enganou Poseidon, né? Se redimiu no fim, porque na verdade ele não era mal de verdade, tá? E depois, lá na Saga de Hades, ele se sacrificou, né, por Atena, para derrotar o Radamantes. Fim, fechou o personagem, bonitinho, tudo bem, tá? Só que é o seguinte, né? A gente sabe que o Kurumada fez isso aqui, ó. Ele fez a Final Edition, tá? E na Final Edition, eu vou dizer uma coisa para vocês. Masami Kurumada reabriu a história de Canon, tá? E por conta disso, né, eu acredito que Canon de Gêmeos ou Canon de Dragão Marinho, né, vai voltar. Mas antes de eu dar mais detalhes nessas informações, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês que possam ter mais interesse em novidades sobre o universo de Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya. E se você quiser ou puder, torne-se membro do canal Mundo Ceia. Por a partir de R$2 você pode fazer parte do grupo de membros e ver alguns vídeos de análise de capítulo de maneira antecipada e alguns vídeos exclusivos que eu vou fazer no futuro. E se você quiser me ajudar mais ainda de maneira indireta, compra mangá nos links do Amazon que estão aqui embaixo, né? Final Edition, Lost Canvas, Time Odyssey, episódio G, compre nos links do Amazon e você me ajuda de maneira indireta, né? Agora é um momento bom, a Final Edition está no volume 8, indo para o volume 8, e o Time Odyssey aqui atrás, indo para o volume 4. Então compre os dois se você não comprou ainda, né? Você me ajudar de maneira indireta. Pessoal, vamos lá. O Canon teve sua história reaberta através do Gaiden Saint Seiya Origins. No Gaiden Saint Seiya Origins, o Canon encontra com a deusa Care, a deusa que destruiu o destino dos gêmeos, né? E Canon tem um combate com a Care, um mini combate com a Care, onde, pela primeira vez na cronologia de Saint Seiya, né, um humano feriu uma divindade através do tridente de Poseidon, né? Então Canon, com o tridente de Poseidon, feriu o rosto, né, da deusa Care, né? E a Care vai embora, apaga a memória dele, fica por isso mesmo, tá? A Care, gente, ainda está viva e ela está na Saga do Céu, tá? E assim, nós não temos nenhum outro link de nenhum outro personagem, né, em Saint Seiya, né, nenhum dos Bronze Boys, nenhum outro personagem tem um link com a Care para conseguir voltar e derrotar ela, tá? Então assim, para você criar uma relação da Care com algum outro protagonista do zero, vai ser uma coisa muito mais trabalhosa do que você dizer que o Canon não morreu no inferno, né, que o Canon está vivo, e que ele vai sim derrotar a Care, né, fechando o ciclo que foi reaberto lá no Saint Seiya Origins, tá? Então eu acredito que para fechar essa história aberta em Saint Seiya Origins, né, o personagem já estava fechado, mas Masami Kurumada reabriu o Saint Seiya Origins e para fechar essa história de novo, Canon precisa estar vivo, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, tá? Você sabe que Saint Seiya, mesmo sendo uma obra planejada para ter uma história lógica, né? Isso também é feito, né, em união
com a parte comercial da franquia, né? Então você tem que unir o que faz sentido com o que vende, né? É assim que você faz, não tem jeito, né? Então assim, novas armaduras, tem coisas que ajudam a obra a ser mais comercial, né? E eu diria que o fanservice de Gêmeos é um fanservice que ajuda muito a obra a ser comercial. Nós vimos lá em Next Dimension, onde foi dito pelo Odisseu, né, que o Gêmeos é considerado o mais forte de geração em geração. Normalmente ele é o mais forte de geração em geração, tá? E eu acho que, como é um fanservice, né, e vamos lá, não é porque é fanservice que é mentira, tá? Então, para manter esse fanservice, eu acredito que você traz o Canon de volta, né? E aí, mesmo que nós tenhamos os Cavaleiros de Bronze, né, com suas armaduras de ouro, né, Seiya de Sagitário, Yoga de Cisne, Yoga de Aquário, Shiryu de Libra, Ikki de Leão, Shun de Virgem, mesmo que você tenha esses protagonistas, você tem um Canon ali, que é uma figura que exalta um fanservice absurdo, e ele vai continuar sendo o mais forte, né, na cabeça das pessoas que gostam de falar dessas questões de poder, tá? Então você une o único, o útil ao agradável, tá? Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte: nós temos uma relação, uma saga dos deuses em outra obra do Kurumada, Ringo no Kakeru. Ringo no Kakeru tem um arco onde os protagonistas enfrentam os deuses, né? E lá, gente, nós temos não só os 5 protagonistas de Ringo no Kakeru enfrentando deuses, como também 5 antagonistas que se juntam aos protagonistas, tá? E eu acho que nós teremos isso também, uma expansão do grupo de protagonistas na Saga do Céu, onde nós teremos os 5 protagonistas que nós conhecemos, nossos Bronze Boys queridos, mas nós teremos também personagens que vão atuar junto com os protagonistas. E eu acho que Canon de Gêmeos é um deles, tá? O que mais que a gente pode ter? Se tiver passado muito tempo, o Kiki, né? A Shaina, se ela for herdar a vontade do Filcus, né? Em algum momento, talvez o Sorrento, né, possa atuar também. Então, trazendo esses antagonistas de volta, né, para aumentar os personagens que podem atuar nos combates na Saga do Céu, tá? Lembrando que o Kurumada já fez isso em Rin no Kakeru, tá? Então, é bem possível que ele faça uma coisa dessa de novo, porque são só 5 contra muito inimigo que deve ter, mesmo que alguns deuses estejam a favor de Atena, mesmo que nem todos vão lutar, né? Talvez seja uma saga um pouquinho complexa que necessita de mais personagens. O Inferno teve mais personagens, o Canon atuou no Inferno, e o Inferno ficou menor porque era pro Doku ter atuado também, né? O Orfeu atuou lá no Inferno. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter um grupinho aí de 9, 10 personagens do lado do Bonzinhos para atuar. E acredito que Canon de Gêmeos estará no meio desses aí, porque a história dele ainda não acabou. Escreva aqui embaixo o que você acha. Essa é a minha última previsão antes da história começar. E eu não poderia, né, deixar de fazer essa previsão. Pessoal, um abraço, até mais. O próximo vídeo já será o vídeo de spoilers da Saga do Céu. Então fique atento, né, na segunda-feira, né, amanhã no caso. Até mais, tchau, tchau.